começa. Bom, então acaba que a dinâmica da gente aqui fica um pouco diferente, né? Sala de aula a gente faz aquelas atividades e vai comentando, que é uma oportunidade que nós temos para poder revisar o assunto, né? Então, diante disso, a gente vai ficar fazendo isso porque a gente estava andando muito rápido. Rápido não, estava andando com o conteúdo, mas perdendo essa dinâmica da realização das atividades, tá? Então, diante disso, a gente vai pegar esse livro 2, vai retornar para fazer as atividades, e é bom porque a gente vai dar uma revisada nesse assunto. E por que isso é importante? Brasil e Império, tá? Normalmente é o assunto mais recorrente quando se fala em Enem, certo? Então, é importante que a gente possa também dar essa revisão aí no conteúdo. E aproveitando, né, para que caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, que possa tirar agora durante essa resolução das questões, tá bom? Então, vou fazer igual na semana passada, eu vou ler a alternativa. Essas duas primeiras não, porque são abertas, tá? Então, a gente vai comentar, mas as outras eu vou ler a questão e aí eu vou conversando com vocês, a gente vai lendo as alternativas e vai vendo se estão certas ou erradas. Então, a primeira alternativa diz: aí, a primeira coisa que eu já vou deixar que vocês tenham cuidado, tá? São duas perguntas em apenas uma, certo? Então, a primeira alternativa, ela, na verdade, ela não tem uma pergunta só, como, por exemplo, a segunda questão. Ela tem duas questões. Então, a primeira é: por que razão Pedro de Alcântara, que viria a ser Pedro II, ou seja, Pedim, quando se sagrasse rei, teve de assumir o trono com apenas 5 anos de idade? Essa é a primeira pergunta. Por que ele teve que assumir o trono aos 5 anos? E a segunda pergunta: que solução foi encontrada para que ele pudesse governar, apesar de não exercer o poder de fato? Então, como eu falei, nós temos duas perguntas. A primeira é por que ele, porque ele teve que assumir o trono aos 5 anos. Então, o que é que aconteceu que fez com que ele assumisse ali o trono aos 5 anos de idade? Alguém lembra? Pode abrir o microfone e falar, tá? Ou quem tiver sem fone pode digitar. Exatamente, Isaac. Tá? Então, o pai dele, diante de toda aquela situação lá do primeiro reinado, instabilidade política, social e econômica, e diante do processo de sucessão do trono português, tá? Fez com que Dom Pedro I, que já não vinha passando por boas coisas aqui no Brasil, tá? Voltasse para Portugal. E aí ele deixa o filho dele aqui. Então, a resposta da primeira pergunta da alternativa 1 é: pois Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro. Então, essa é a primeira pergunta. Aí, a segunda: e que solução foi encontrada para que ele pudesse governar, apesar de não exercer o poder de fato? Exatamente. Ou seja, se estabeleceu as regências. Exatamente isso que Isaac falou, tá? Então, Dom Pedro I ele abdica o trono brasileiro. Como Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II,
não podia assumir, porque a Constituição determinava que ele só seria maior de idade aos 18 anos, certo? Se estabelece os regentes, que são pessoas que serão responsáveis por conduzir o país até que ele possa se tornar maior de idade, certo? Então, é essa o que foi estabelecido. Então, cuidado, tá, pessoal? Porque normalmente a gente fala primeiro reinado, segundo reinado, e ali, que é o que a gente está vendo hoje, respondendo as questões sobre, é o período regencial. Dá muitas vezes a entender que o período regencial não é um período monárquico, não é um período imperial, ele é sim um período imperial, certo? Só que com essas particularidades. Então, a Constituição dizia que se ele tivesse um membro da família maior de 25 anos aqui no Brasil, esse deveria ser o regente. Como ele não tinha ninguém que se encaixasse nessa condição, aí vem o segundo parágrafo, que determinava que, caso não houvesse ninguém da família que pudesse assumir a regência, a Assembleia Geral, que seria o equivalente nosso hoje ao Congresso Nacional, deveria eleger, eles mesmos, escolher uma regência trina permanente, ou seja, essa regência permaneceria até que cessasse o impedimento do imperador assumir, que no caso o impedimento era ele ser menor de idade, certo? A segunda pergunta, agora a segunda questão. Sem pai nem mãe presentes, quem foi responsável pela criação do futuro rei do Brasil? Ele foi educado, ele ficou sob o cuidado dos Andrada. Lembrando que os Andrada tinham apoiado Dom Pedro no processo de independência do Brasil. Ele ficou sob o cuidado dos Andradas e sua educação ficou sob responsabilidade de tutores extremamente qualificados. Para vocês terem ideia, ele tinha uma agenda diária desde os 5 anos. Então, sei lá, tipo, acordar às 7 horas da manhã, de 7 até 7h30, café. De 8, estudar, sei lá, francês. 9 horas até as 10, estudar inglês. E aí ia durante o dia dele inteiro, era pré-estabelecido, era agendado. Ou seja, Dom Pedro, futuro Dom Pedro II, né, Pedim, ele foi criado para ser imperador, ele foi educado para aquela função, né? Então, estima-se que ele falasse fluentemente 12 idiomas e conhecesse em torno de 20, né? Então, ele era um cara muito sábio, ele era um cara que era dedicado às ciências, era um cara que era dedicado ao conhecimento, né? Como a gente vê lá quando eu for falar do segundo reinado, eu vou falar mais dessas particularidades de Dom Pedro, certo? Então, vamos continuar. Agora, passem aí para a página. É verdade, viu? Mas aí o seguinte, como ele foi trabalhado para aquilo, eu acho que meio que você se acostuma com as coisas. Por exemplo, antes, todos vocês estavam habituados a estar na escola às 7 da manhã. Então, eu garanto, né, que por mais que fosse ruim e tal, não sei o quê, todo mundo estava pronto, ou grande parte estaria pronta, e chegava ali na escola para começar as aulas ali, 7 horas, 7h10 mais ou menos, né? Então, agora não há mais a necessidade. E aí, quando a gente voltar para o horário normal, que voltar às aulas presenciais,
todo mundo vai sofrer. Por quê? Porque há uma quebra naquela organização. Então, vocês estão acordando mais tarde, tem toda uma outra organização. Então, a gente acaba se acostumando, né? Então, vamos lá. Página agora 673. Agora, tá bom? Então, ó, como símbolo da união, a realeza parecia ser a melhor saída possível para evitar autonomia e possível separação das províncias. Somente a figura de um rei congregaria esse território gigantesco, marcado por profundas diferenças. É assim que as elites locais optam pela monarquia, na esperança de ver o jovem rei um belo fantoche. Então, isso é um ponto importante, certo? Que provavelmente, se o Brasil, quando desenrolou seu processo de independência, e até agora no período regencial, se eles não tivessem conseguido manter a monarquia, muito provavelmente o Brasil teria se esfacelado e virado, na verdade, entre aspas, vários Brasis, certo? Mas aí, essas duas questões, aí, a 1 e a 2 da página 673, eu vou deixar que vocês respondam, porque aí na próxima aula eu vou pegar duas pessoas aleatórias para responderem para mim, tá? E aí vamos para a próxima, 674. Bora lá. Então, vamos fazer daquele jeito, né? No Brasil regencial, observa-se a presença de três tendências políticas, a saber, exceto, então, três aí estão corretas e uma está incorreta. Então, cuidado aí com esse exceto, tá bom? Então, deixa eu ver aqui uma pessoa para ler. A letra A. Amanda, pode ser? Amanda, tá me ouvindo? Ana Beatriz, pode ser? Pode. Vai lá ler a letra A para mim, por favor. Os restauradores defendiam a volta de Dom Pedro I ao governo do Brasil, favoráveis ao absolutismo monárquico. Exatamente isso. Então, existia esse grupo dos chamados restauradores, certo? E assim, isso só vai acabar quando Dom Pedro I morre, tá? Em 1834. Então, até ali, eles ainda defendiam que Dom Pedro I voltasse ao Brasil. Por isso eles chamam de restauradores, ou seja, para que se restaurasse a ordem anterior. Caio, tu lê a letra B? Caio, tu tinha levantado a mão. Ah, tá. Patrick, pode ser a letra B? Pode. Vai lá. Os liberais exaltados defendiam a autonomia das províncias e descentralização do poder imperial. Correto também, certo? Então, essa ideia de descentralização vai estar muito forte ali nos chamados exaltados, certo? Lembra que durante o período regencial a gente vai ter esses dois grupos. Inicialmente a gente vai ter três: os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Depois vai ficar só os exaltados e os moderados, tá? Então vai ficar depois só esses dois.
E aí, os exaltados, eles defendiam uma autonomia maior. Isso aí é o que a gente chama, no período imperial brasileiro, de federalismo. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra federalismo ali durante o Brasil Império, lembrem e associem a uma descentralização política, beleza? Então, lembrem disso aí. Então, federalismo é descentralização. Então, letra B está correta. Larissa, tu pode ler a letra C? Posso. Os proprietários rurais, membros de classe média urbana e do exército que defendiam a monarquia, eram conhecidos como farroupilhas. Vamos lá. A Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, ela acontece durante o período regencial? Acontece. Acontece ali de 1835, que vai até o segundo reinado, 1845. Mas não é uma tendência política brasileira. Isso aí vai ser estabelecido como única exclusividade no Rio Grande do Sul, certo? Então, isso é uma particularidade que existe no Rio Grande do Sul. Vai ser coordenado em sua grande parte pelos exaltados, por grandes proprietários de terra que haviam perdido espaço com a diminuição do imposto, do charque gaúcho, do charque argentino, enfim, que a gente vai ver no próximo capítulo. Que isso é um detalhe. O livro de vocês, ele traz o período regencial dividido em 2 capítulos. Eu ministrei ele de uma vez só, porque eu não gosto de separar. Ele colocou uma parte mais socioeconômica, que é essa, política, e a outra ele colocou praticamente só as revoltas regenciais. Então, para mim, não tem como dissociar uma coisa da outra. Por isso que eu coloquei tudo de uma vez. Então, a incorreta, que é para nós marcarmos, portanto, letra C. Então, a letra D correta também, os liberais moderados, que defendiam a ordem existente, especialmente a monarquia e a escravidão, certo? Então, lembrar disso aí. Então, ó, nós tínhamos ali, inicialmente, Partido Português, Partido Brasileiro no primeiro reinado, certo? Que aí viram os conservadores e os liberais. Quando vai para o período regencial, a gente vai ter restauradores, liberais exaltados e liberais moderados. Depois ficam só os liberais, os exaltados e os moderados. No final do período regencial, a gente tem progressistas e regressistas, que aí, no segundo reinado, vão virar liberais e conservadores. Então, a ideia dos partidos, ela vai ser essencialmente a mesma. Vai mudar basicamente aí só a nomenclatura deles, certo? Mas é meio que uma evoluçãozinha que existe ali, tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Entre as medidas liberais determinadas pelo Ato Adicional de 1834, encontra-se a... Lívia, tu pode ler a letra A? Isso, a resposta é 1, é a letra C. Qual Lívia? Você. Lívia Tá bom. Maria. Que página, professor? 674. 674. Porque eu cheguei agora e... Ok. Então, Cheguei agora. então, peraí que tu vai ler a letra B, então. Rebeca, pode ser a letra A aí? A qual questão? 2. Hã? Questão 2, página 674. Eu já li, né? Entre as medidas liberais determinadas pelo Ato Adicional, de 1834, encontra-se a... Leia a letra A. Instituição do poder moderador. Vamos lá. O poder moderador foi criado quando e por quê?
Já vou adiantar que está errada, tá? Tranquilo, Rebeca. O poder moderador foi estabelecido quando e onde? Foi estabelecido, pessoal, pela Constituição de 1824. Então, ó, tem alguns pontos do período imperial, isso, exatamente, que a gente não pode esquecer, tá? Então, ó, poder moderador é um deles, voto censitário é outro, tá? Então, são duas características muito importantes da Constituição de 1824 que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Por quê? Porque geralmente é abordado por ser uma Constituição autoritária, que legitimou o absolutismo monárquico, enfim. Então, diante disso, certo? Geralmente cai essas características da Constituição de 1824, certo? Stephanie, pode ler a letra B, por favor? Tranquilo, Olivia. Halia, pode ser? Fê Maria, consertam? Eu leio, professor. Boa, Amanda. Save me, please. Convocação de Assembleia Constituinte para elaboração de novo projeto constitucional. Vamos lá. O ato adicional, ele está falando ali, ó, 1834, tá? O Brasil, ele teve um projeto de Constituição que foi que acabou com a Noite da Agonia, em 1823, que foi a Constituinte, e a Constituição que foi outorgada, ou seja, imposta por Dom Pedro em 1824, tá? Então, o ato adicional, ele não convocou nenhuma Assembleia Constituinte, certo? Então, o Brasil ele só teve uma Constituição imperial. Se tivesse havido aí, portanto, uma nova Assembleia Constituinte, teria sido aprovada uma nova Constituição, ou acontecido alguma coisa, enfim. Mas só houve uma Assembleia Constitucional ali no Brasil durante esse período. Letra C. Arthur, pode ser? O Ariane? Rael, saudade. Ok, letra C, né? É a letra Vai. C? Letra C. Eleição de uma regência trina provisória em substituição ao imperador Dom Pedro I. Vamos lá. O ato adicional, e aí cuidado, viu? Tem algumas, se modificasse um pouquinho essa alternativa, ela estaria correta. Era eleição de uma regência? Sim. Mas a principal mudança estabelecida ali foi o estabelecimento da regência una, certo? Ou seja, a Constituição de 1834 estabeleceu a regência una, vai ser apenas um regente. Por que isso vai ser importante? Porque esse período regencial, a partir do estabelecimento da regência una, vai ser chamado de experiência republicana. Por quê? Porque a população poderia votar e escolher o regente, como foi o caso de Padre Feijó e o caso de Araújo Lima. A regência trina, como era previsto pela Constituição originalmente, certo? Não previa participação popular. Era a Assembleia Geral que escolhia entre seus membros o regente. Agora não. Com essa mudança, com essa, entre aspas, PEC, que foi o ato adicional de 1834, passa a ser escolhido pela população, certo? Então, isso é uma diferença. Então, se tivesse ali a eleição de uma regência una, certo? Estaria correto. Mas não em substituição ao imperador Dom Pedro I, porque isso,
Dom Pedro I já tinha deixado o poder desde 1831, certo? Então, já tinha sido estabelecidas as regências trinas, a provisória e a permanente, que não foi permanente, né? Então, ela tinha tudo para ser certa, mas, na verdade, está incorreta aí, tá? Deixa eu ver aqui. Bruna. Letra D, né? Isso. Criação de assembleias legislativas provinciais. Correta, pessoal. Até então, até o ato adicional, só existia a Assembleia Geral, ou seja, não existiam assembleias provinciais. Então, não existiam leis estaduais, né? Ou, no caso, provinciais. Só existiam leis nacionais. Então, isso vai dar mais autonomia às províncias, certo? Então, isso é um ponto. Sempre que se falar de período regencial, e ali, mas principalmente de 1831 até 1837, a gente chama de período de descentralização política. Por quê? Porque vem o ato adicional, vem uma série de medidas que vão descentralizar o poder, criação da Guarda Nacional, o Código Civil, o ato adicional, enfim, todas essas medidas que vão tirar o poder central e colocar o poder mais nas províncias, certo? Então, essa é uma característica importante. E Egito, fala que eu discuto. o ato adicional foi adicionado na Constituição de 1824 ou ele serviu como uma nova Constituição? Boa pergunta, Larissa. Ele foi adicionado, ele é o equivalente a uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição. Na época não tinha esse nome. Então é algo que foi adicionado à Constituição de 1824, certo? Então, assim, foi um período para aprovar essas medidas de maior autonomia para as províncias brasileiras, certo? Então, no Brasil, a gente só teve a Constituição de 1824, do período imperial, certo? E aí nós temos essa emenda e depois, não esqueçam também que teve a lei de interpretação do ato adicional. Então, vocês criaram uma lei, que foi uma PEC, né? Uma coisa que foi incrementada à Constituição. Aí meio que os caras olharam e disseram, meu irmão, está muito descentralizadora, deu muita autonomia para as províncias, vamos criar uma lei. Aí criaram a lei de interpretação, que é meio que vocês não entenderam a lei. Então a gente vai criar uma lei para interpretar a lei, que foi a lei de interpretação do ato adicional. Então, por exemplo, eles retiram as assembleias provinciais? Não, mas eles determinam o seguinte, que qualquer determinação, qualquer lei que seja aprovada pelas assembleias provinciais teriam que ser aprovadas pela Assembleia Geral. Então, acaba centralizando de novo a lei de interpretação. Mas boa questão, viu, Larissa? Vamos continuar. Agilizar aqui. Com a abdicação de Dom Pedro I, para a gente encerrar isso aqui hoje, o Brasil entra no período denominado período regencial. Calma. Tô É a calmo. letra D, né? O 2. Isso, de docinho. Com a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil entra no período denominado regencial, caracterizado por exceto, ou seja, só vai ter um errado. Então, faltam 7 minutos só para acabar, deixa eu ir lendo para a gente ir mais rápido, certo? Letra A. Intensa agitação social expressa nas rebeliões ocorridas em vários pontos do país. O período regencial brasileiro teve muitas rebeliões? Sim ou não? Teve, galera. Só lembrar. Inclusive, a gente tem o próximo capítulo que é exclusivamente só sobre essas rebeliões. Então, Balaiada, Sabinada, Cabanagem, Guerra dos Farrapos, Revolta dos Malês, enfim. Então, o Brasil foi extremamente instável em várias rebeliões. Letra B. Diminuição da interferência britânica na economia no pós-1827, época
do término dos tratados comerciais de 1810. Essa letra B aí é a questão incorreta, portanto é para marcar, tá? Então, o Brasil diminui a sua interferência nesse período? Pelo contrário, não, tá? Por quê? Os tratados comerciais de 1810, eles foram reiterados, eles foram reforçados quando o Brasil se tornou independente em 1822, tá? Entre uma dessas medidas, inclusive, determinava que o Brasil deveria acabar com o tráfico negreiro em 1831, certo? Então, para marcar a incorreta, no caso, na questão 3 é a letra B, certo? Pode marcar essa. Comentar a letra C. Fortalecimento do poder político dos senhores de terra com a criação da Guarda Nacional. Correto. Ele nomeava os líderes, as elites locais como coronéis da Guarda Nacional, dando poder, além de político, agora poder militar para as elites locais, certo? Letra D. Dificuldades econômicas geradas pela ausência de um produto agrícola de exportação. Correto também. Não, a Grã-Bretanha ela sabia que existia o tráfico, certo? Tanto é que, em 1845, eles aprovam o Bill Aberdeen, que era uma lei que determinava que eles podiam aprisionar navios mercantes, navios negreiros em águas brasileiras, certo? Então, eles sabiam sim o que estava acontecendo. Então, falando da ausência de produto, lembrem, o final do século 17, o Brasil enfrentou a concorrência do açúcar das Antilhas. Consequentemente, houve um decréscimo nas exportações de açúcar. O algodão brasileiro era exportado, mas era preferencialmente na Inglaterra, era obtido o dos Estados Unidos. O ouro ele tinha entrado em declínio ali no final do século 18. Então, esse período aí, entre 1790 e 1840, é um período que a gente chama de entre ciclos. Tem acabado o ciclo do ouro e vai iniciar depois o período do café. Então, o café ele começa a ser produzido em uma escala um pouquinho maior a partir de 1820, mas ele vai se consolidar só a partir de 1840, 1850, certo? Letra E. Agravamento da crise financeira com a utilização de recursos em campanhas militares desvantajosas, como a Guerra da Cisplatina. Correta também, foi uma guerra que gerou um custo financeiro muito grande para o Brasil. A Cisplatina, que é o Uruguai, se tornou independente do Brasil numa guerra que ficou ali de 1825 até 1828. E foi um dos fatores mais importantes para a queda de Dom Pedro, certo? Então, para marcar essa aí, letra B. Quarta questão. Com a abdicação do imperador Dom Pedro I, em 1831, o fracasso do primeiro reinado tomou corpo. Com relação a isso, considera os fatos abaixo. A imigração para o Brasil nesse período. Sim, aí tiveram influência direta no desfecho, ou seja, no final do primeiro reinado, os fatos apresentados em a imigração europeia. Não, a imigração não favorece a queda de Dom Pedro I. 2. Eclosão da guerra da província da Cisplatina contra as províncias argentinas, a qual consumiu recursos do Estado em formação e cujo principal resultado foi a criação da República Oriental do Uruguai em 1828. Correto, acabei de falar isso para vocês. Gerou um ônus muito grande para o Brasil. Para Dom Pedro I, em especial, um ônus político e econômico. Então, correto, 2. 3. A indisposição do imperador para negociar com os deputados das províncias do Brasil, que levou ao fechamento da Assembleia Constituinte em 12 de novembro de 1823 e a imposição de uma Carta Constitucional de 1824. Correto também. Tá? A imposição, ou seja, a outorga da Constituição de 1824. E a quarta, a queda do gabinete dos Andradas, que levou o imperador a se cercar de inúmeros portugueses, egressos de Portugal e ainda do tempo de Dom João VI. Correta também. Não, a 1 está errada, Isaac. Portanto, correta 2, 3 e 4. Letra A. Certo? E aí, só um detalhe, certo? Importante.
A palavra, ó, carta magna é a mesma coisa que Constituição, certo? Seria carta maior, enfim. Então, ó, façam aí tanto as questões da página 673 e as questões 5 e 6, que na próxima semana eu vou perguntar aleatoriamente para vocês. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho, que já está perto de acabar. Patrick. Opa. Mariana. Quem tiver sem áudio, dá um oi lá no chat. Mariana. Ana Clara. Pablo. Isadora. Larissa. Oi. Oi. Larissa. Oi. Rália. Ana Beatriz. Zac. Stephanie. Liva Maria. Ilmar. Ana Messia. Rebeca. Rael. Amanda. Bruna. Caio e Eduardo. Aqui eu. Beleza.